Já alguma vez aconteceu estar a fazer um curso online e sentir frustração, ou um tédio enorme, ou até mesmo uma grande alegria? E se esses sentimentos fossem, na verdade, a chave para o sucesso? Nesta análise, vamos mergulhar no poder, por vezes oculto, das emoções na aprendizagem digital. Pensem lá um bocadinho, naquela sensação de não consigo resolver isto. Ou, pelo contrário, no entusiasmo de um vídeo super interessante. A grande pergunta que os cientistas andam a fazer é: será que estes sentimentos têm mesmo impacto no que conseguimos ou não reter? E a resposta que a ciência nos está a dar é um redondo sim. As emoções não são um mero detalhe ou uma distração. Pelo contrário, são uma parte absolutamente central de todo o processo de aprendizagem. Ok, vamos perceber melhor esta ideia. Durante muitos e muitos anos, a aprendizagem era vista como uma coisa fria, puramente cognitiva. Acreditava-se que o cérebro era quase como um computador a processar informação de forma lógica e pronto. Acontece que as investigações mais recentes estão a virar completamente este cenário. Aprender, na verdade, é um processo quente, que envolve aquilo a que os cientistas chamam de processamento afetivo. Basicamente, é a forma como os nossos sentimentos se misturam com a nossa capacidade de pensar e de memorizar. Isto leva-nos, claro, a outra pergunta fundamental. Se as emoções são assim tão importantes, quais é que são aquelas que têm mesmo o maior impacto, especialmente quando estamos a aprender sozinhos em frente a um ecrã? Bem, os estudos mais recentes fizeram um mapa das emoções na aprendizagem online. E as mais comuns vão desde aquelas super positivas, como o prazer e a curiosidade que nos puxam para a frente, até às negativas, que quase nos paralisam, como a ansiedade ou a frustração. E de todo este leque de sentimentos, há duas que se destacam sempre pela sua enorme influência: o prazer e a ansiedade. Uma positiva, outra negativa, mas ambas com um poder incrível para moldar os nossos resultados. Mas esperem lá, como é que os cientistas conseguem medir uma coisa tão pessoal, tão subjetiva como um sentimento e transformá-lo em dados objetivos? É a abordagem mais comum e talvez a mais curiosa, é a mais simples de todas: perguntar diretamente às pessoas como é que elas se sentem. Ferramentas como o questionário de emoções de realização pedem aos participantes para darem uma nota à intensidade do que estão a sentir, e isso dá aos investigadores dados muito valiosos. Mas o futuro promete ser ainda mais preciso. A tecnologia está a permitir medir dados biométricos, como a resposta da pele ou as pequenas mudanças no ritmo do coração. Isto pode dar-nos uma janela quase em tempo real para o estado emocional de uma pessoa enquanto está a aprender. Chegamos agora à parte mais importante, ao mecanismo por trás disto tudo. Como é que o sentimento, seja ele o prazer ou a ansiedade, se transforma na prática num bom ou mau resultado de aprendizagem? A resposta está toda na ligação fortíssima que existe entre o nosso sistema afetivo, o que sentimos, e o nosso sistema cognitivo, o que pensamos. Eles não são dois sistemas separados. Na verdade, trabalham em conjunto o tempo todo. E este modelo explica o processo de uma forma muito clara. É uma espécie de cadeia de dominó. Tudo começa com uma lição online que provoca uma reação emocional. Essa emoção, por sua vez, vai afetar a forma como o nosso cérebro processa a informação e, no final, tudo isto leva a um determinado resultado de aprendizagem. Na prática, é como se houvesse dois caminhos principais. De um lado, o caminho positivo, uma emoção como o prazer, leva a mais envolvimento e, por fim, a uma aprendizagem forte. Do outro, o caminho negativo. A ansiedade, por exemplo, pode levar ao desinteresse e, como consequência, a resultados muito mais frágeis. Ok, se já sabemos que as emoções são assim tão importantes, a pergunta que se põe é: o que é que fazemos com esta informação? Como é que podemos usá-la para criar cursos online que funcionem mesmo melhor? E é aqui que entra um conceito fascinante chamado design emocional. A ideia não é só fazer coisas bonitas, é tomar decisões de design de propósito para gerar as emoções certas, aquelas que sabemos que ajudam a aprender. E o mais incrível é que, por vezes, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A expressão de uma personagem num vídeo, a escolha de cores mais quentes em vez de cores frias ou até o uso de gráficos 3D, tudo isto pode influenciar de forma subtil o estado emocional de quem está a aprender. Como dizem os próprios investigadores, Mayer e Estrela, o grande objetivo é mesmo criar um ambiente emocional que prepare o terreno para uma aprendizagem sólida. Não se trata de manipular, mas sim de potenciar. A grande lição que podemos tirar disto tudo é que os sentimentos não são um ruído de fundo. Eles não são uma distração. Eles são, na verdade, uma peça fundamental da própria engrenagem da aprendizagem. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Da próxima vez que alguém começar um curso online, talvez a pergunta mais importante a fazer não seja o que é que vou aprender, mas sim como é que isto me está a fazer sentir. Porque, como vimos, a resposta a esta segunda pergunta pode muito bem definir a resposta à primeira.